Ao vivo aqui pela TV Assembleia. A gente está começando aqui nessa manhã de quinta-feira, 24 graus em Goiânia. Você está vendo imagens do Morro do Mendanha. O tempo está nublado, mas está quente, né? Não há previsão ainda de chuva pela manhã, mas à tarde normalmente costuma chover. Ontem choveu à noite. Hoje, Goiânia também amanheceu com uma chuvinha bem gostosa na madrugada. Você está vendo imagens também da Avenida 85 aqui em Goiânia, uma das grandes e mais movimentadas. Já passamos ao vivo também para a Avenida Jamel Cecílio, a famosa Rua 136, no Jardim Goiás, aqui em Goiânia, bem pertinho da TV Assembleia Legislativa. Bom, gente, hoje nós vamos falar de futebol. Teve a vitória do Vila Nova na Copa Verde em cima do Goiás, jogo muito tumultuado. A gente vai falar de... Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente vai falar desse assunto e, é claro, atenção. Você sabe qual é o momento exato para você procurar um geriatra, tá certo? Fique atento, porque nós vamos ter especialistas nesses assuntos e teremos muitas outras reportagens. O Agora Goiás já está no ar para você. A gente começa o programa de hoje falando o seguinte, gente, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a fonoaudióloga Larissa Toschi, diretora científica da ASDAU. Tudo bem com você? Bom dia, Judevan. Seja bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante para a gente. Tão importante, tão bonito. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar essa conversa, eu quero ver um vídeo, né, que fala um pouquinho mais da Síndrome de Down. O que é a Síndrome de Down? A Síndrome de Down é uma condição genética de alguns seres humanos. Todos os seres humanos são formados por células, a menor parte viva de um ser vivo. Dentro das células existem os cromossomos que carregam informações sobre as pessoas, como cor dos olhos, formato do nariz, altura e muitas outras. Os seres humanos têm normalmente 46 cromossomos. As pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais, 47 cromossomos. Qualquer pessoa pode nascer com síndrome de Down. No Brasil, há mais ou menos 270 mil pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down não é doença. As pessoas com síndrome de Down têm características diferentes. Os olhos puxadinhos, marca na mão, separação grande entre os dedos do pé, precisam de comunicação simples para aprender. Doenças no coração. As pessoas com síndrome de Down têm direito e possibilidade de fazer tudo. Elas sabem falar por si mesmas e podem ocupar um lugar como cidadão ou como cidadã. Bom, a gente fez questão de mostrar para você exatamente esse vídeo para a gente entender melhor, porque nós temos muitas dúvidas, eu tenho, você tem, e é importante a gente clarear tudo isso, não é? E a Larissa, ela é professora universitária da PUC e trabalha há 18 anos com pessoas com síndrome de Down e integra a diretoria científica da Associação Down, a famosa ASDAU. Tudo bem? Vamos falar desse dia tão importante, não é? Porque a gente chama a pessoa com Down. Não é isso? Sim. Qual é o índice de pessoas com Down no Brasil? Tem muita gente? Muita gente. Hoje nós temos 1 a cada 800 pessoas com a síndrome, nascem com a síndrome de Down. E um fato interessante é que na década de 83, por exemplo, essas pessoas tinham uma estimativa de vida de 25 anos. Hoje em dia, com os avanços da medicina e de todo o acompanhamento que essa pessoa pode receber, essa pessoa já vive 60 anos ou mais. É comum a gente encontrar hoje pessoas com mais de 60 anos. Agora, o que levou a isso, a esse aumento na expectativa de vida? Toda a condição, todo o avanço da medicina, todo o avanço da ciência e da atuação do trabalho com essa pessoa. E isso faz com que
elas tenham mais oportunidades, também elas vivam mais. E à medida que elas vivam mais, a gente tem que também começar a pensar num processo de envelhecimento dessas pessoas com a síndrome de Down, que é um outro momento. Pois é, quando a criança nasce, o que os pais devem ficar atentos para perceber essa situação, essa condição? Então, o diagnóstico ele é médico, né? Então, o diagnóstico é estabelecido, às vezes, antes mesmo da criança nascer, durante a gestação, ou então assim que ela nasce, e o pediatra ou a pessoa que acompanha, o médico que acompanha, vai estabelecer esse diagnóstico. E assim que a família recebe esse diagnóstico, ela tem que já buscar uma intervenção precoce. Uma pessoa que tem a síndrome de Down, ela precisa de acompanhamento multidisciplinar durante um bom tempo, porque ela vai precisar de auxílio para andar, ela vai precisar de auxílio para desenvolver habilidades de fala, né, de aprendizagem. Então, a abordagem interdisciplinar ela é muito importante nessa primeira infância. Eu queria entrar com a parte que você mais conhece, que é exatamente a voz, a fala. Por que as pessoas com Down têm mais dificuldades para falar? Olha, a pessoa que tem síndrome de Down, ela nasce com uma hipotonia generalizada. Isso significa que ela tem uma musculatura fraca. Sim. E quando a gente pensa na região orofacial, na fala, essa musculatura, a gente faz movimentos muito finos. Então, se existe uma fraqueza nessa musculatura, isso vai interferir na fala, na articulação das palavras. Além disso, existem muitas comorbidades que acontecem com a síndrome de Down. Uma delas é chamada de apraxia de fala. Cerca de 60%, estima-se que isso, né, que em torno de 60% das pessoas com síndrome de Down tenham também apraxia de fala. E a apraxia é uma condição que interfere no planejamento motor. Então, às vezes a pessoa sabe o que quer falar, mas não consegue enviar o planejamento motor para concluir isso. E o que acontece também é que a síndrome de Down tem uma deficiência intelectual associada em graus diferenciados, né? E isso faz com que a aquisição da linguagem também esteja um pouco comprometida. Então, é comum que as pessoas com síndrome de Down tenham problemas articulatórios, né, na parte da fala, da produção de alguns sons. É comum também que tenham dificuldades na estruturação da frase, na organização de um discurso, na aquisição da leitura e da escrita. Tá? E a partir de qual momento que os pais devem levar a criança para um trabalho com a fonoaudiologia? Seria logo que nasce, depois, ou já quando for na época de falar? Qual que é o período? Olha, a fonoaudiologia está presente na vida da pessoa com a síndrome de Down. Porque assim que ela nasce, ela pode precisar de apoio para sugar, porque como afeta essa parte... Então, quando nasce mesmo. Precisa de apoio, às vezes, para mamar, para amamentar, e depois para se alimentar, porque a mesma musculatura que se usa para fala é a musculatura que se usa para alimentação. Então, existe um trabalho da fonoaudiologia na estimulação precoce, que vai preconizar a relação também, o estímulo de linguagem, que já inicia antes mesmo da criança falar, e depois ao longo da infância, para esse desenvolvimento da linguagem, né? E quando a gente fala linguagem, eu não estou falando só da articulação de palavras, eu falo também da organização de frases, do nome das coisas, de ter um vocabulário amplo, de organizar um discurso. Sim. E depois a linguagem escrita também. A família hiperprotege essas crianças ou não? Eu penso que é comum existir inicialmente Isso atrapalha ou não? Uma superproteção que pode atrapalhar, sim, porque, inclusive, esse ano, o movimento da Federação Down diz muito isso, né? Chega de rótulos, porque à medida em que você pressupõe uma incapacidade, essa pessoa não tem possibilidade de desenvolver o potencial. Né? Então, a gente sabe que existem dificuldades que são condições da síndrome, mas que existem muitos tratamentos para isso. E se você, por exemplo, evita que o seu filho faça, você acredita que ele não vai conseguir preparar um lanche próprio, por exemplo, e nunca oferece para ele essa possibilidade, ele nunca vai conseguir fazer, né? Então, essa pressuposição de incapacidade, que às vezes não é só da família, mas é da sociedade, impede avanço. E hoje o que nós buscamos é a autonomia, porque essas pessoas têm oportunidades, se são oferecidas oportunidades, elas conseguem alcançar o máximo do seu potencial. Você disse oferecer oportunidade, eu queria falar do acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho. Como é que está essa situação hoje?
Então, em relação a isso? Eu falo que hoje é um dia importante, que é um dia de celebrar e é um dia de conscientizar, mas é um dia de lembrar também que a sociedade civil tem a sua parte, né, de tomar cuidado para não ser capacitista, mas o poder público também, né? Então é um dia de lembrar o poder público de que muito ainda pode ser feito. A parte educacional ainda precisa muita melhora, muita mudança. Porque uma pessoa que tem a síndrome de Down, ela precisa de apoio. É comum ela não alfabetizar na mesma época de uma criança que não tem essa condição. Exatamente porque a síndrome de Down vem com um déficit intelectual maior ou menor. E isso, é claro, que influencia na vida da pessoa, né? Então, ela vai precisar, às vezes, de um apoio, um professor de apoio, ela vai precisar de um apoio educacional especializado e não são todas as famílias que têm, né? É exatamente isso que eu queria pegar com você, voltando um pouquinho antes. Quando uma família com menos recursos, né, e que tem uma criança, né, com essa condição, com a síndrome de Down, o que é a orientação que você repassa para que ela tenha exatamente todo esse apoio? Então, inicialmente, existem instituições, né, como a PAI, Corai, que oferecem essa estimulação precoce e pestalose. Então, são locais muito importantes na vida dessas pessoas. Mas quando ela chega na idade escolar, essas instituições também têm que liberar para poder receber outras crianças. E aí esse público às vezes fica um pouco desassistido. E aí, infelizmente, o poder econômico da família às vezes vira uma condição para a pessoa ter acesso a todas as oportunidades, né? E é isso que é a Down, né? E que muita gente que luta pelo tema, né, pela causa, não quer, porque a gente quer que todos tenham as mesmas oportunidades. Se a gente falar na escola, a rede pública de ensino, ela tem pessoas especializadas suficientes para atender essa demanda ou não? Não. Não? Não. Então, deixa a desejar, né? Porque às vezes a gente precisa realmente de um acompanhamento muito. E quando isso acontece, o que o pai deve fazer? Então, a pessoa, quando tem recurso, ela busca fora, né? Em clínicas, em auxílios, mas a ideia é que nós tenhamos outras possibilidades. A Associação Down, por exemplo, ela sobrevive de doações, né? E de convênios com universidades, para que a gente leve estágios de fonoaudiologia, para que a gente leve serviços, né? Então, hoje lá, por exemplo, tem apoio pedagógico, tem apoio nutricional nesse momento não, mas sempre que possível a gente estabelece essa relação com as universidades para poder essa família ter esse acompanhamento pedagógico, nutricional, fonoaudiológico, psicológico também. Pois é, nós estamos falando na criança, estamos falando de um adolescente. Agora, com a expectativa de vida, que você disse aí, às vezes pessoas passando de 60 anos, né? Aí uma situação fica um pouco mais complicada por conta dessa relação, né? Porque aí chega no mercado de trabalho. Então, esse é um outro movimento também, né? Hoje em dia, nós vemos mais jovens no mercado de trabalho, isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz. Aqui em Goiânia mesmo, nós temos influencers, né? Pessoas que terminando um curso superior, né? Isso é muito bonito, o João Vitor terminando o curso superior. Nós temos a Rafaela Delgado, que é uma atriz João Vitor é um exemplo, né? Exemplo. Né? A Rafaela Delgado também, que é uma atriz já conhecida nacionalmente. Então, nós temos talentos que estão sendo aí valorizados, né? Nós teremos agora um evento no sábado, que é organizado com as Down e a PUC, e o Laboratório de Linguagem, que é o projeto que eu coordeno lá, em que nós teremos também a apresentação cultural de bailarinos que são incríveis, né? Então, assim, a gente às vezes se surpreende com os talentos que só podem aparecer quando existem as reais condições, né? As oportunidades deles desenvolverem. Então, nós temos a Tainara Trek, que é uma super bailarina de dança do ventre, o Henrique e a Cristiane, que vão dançar um forró, eles dançam lindamente. E também teremos aproveitar e fazer, né, a nossa propaganda aqui dos nossos simpósios, nós teremos a apresentação de trabalhos científicos desenvolvidos ao longo de 10 anos do Laboratório de Linguagem, com adultos, jovens e adultos que têm a síndrome de Down. Porque o que acontece é uma particularidade da síndrome de Down. Mesmo após a adolescência, geralmente a gente pensa assim, chega numa idade, a pessoa já adquiriu tudo que ela tinha que adquirir. E a síndrome de Down é uma condição muito específica que mesmo após a adolescência, ela tem ganhos linguísticos e cognitivos ainda.
Então, a gente tem que continuar com o estímulo com esse público. A gente falou no João Vitor, eu fiquei até procurando aqui, quero te passar o Instagram dele, mais de 500 mil de seguidores, né? É JV de Paiva. Você vai acompanhar, primeiro conselheiro jovem com síndrome de Down do Unicef, uma pessoa extremamente ativa, muito alegre e que está aí na vida desenvolvendo as funções que deveria desenvolver. Parabéns, é um grande exemplo, então sugiro que você siga o Instagram do JV de Paiva, que é do grande João Vitor, filho do meu amigo João Bosco Bittencourt. Obrigado pela sua participação. Eu gostaria ainda de comentar um ponto. Sim. Que esses jovens, né, hoje, tem como o João Vitor, como a Rafa Delgado, tem inspirado outras pessoas, Sim. outras famílias, né, realmente a observar e conduzirem o processo de uma maneira diferente. Porque quando eles veem que eles podem ser o que eles quiserem, né, isso coloca numa posição muito diferente e muito especial. Então, a gente tem que realmente celebrar, porque é fruto de muito esforço, né, deles e de uma caminhada bonita aí da família e que a sociedade está assistindo essa mudança. Com certeza. Larissa, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço. Volte mais vezes. Com certeza, agradeço. E a gente vai seguindo. Vamos falar do almoço cultural, gente? Olha, ontem foi o dia do almoço cultural aqui na Assembleia Legislativa. Os servidores e também os visitantes da casa curtiram uma boa música, que afinal de contas faz bem para a alma, não faz? Quem não gosta de uma boa música? Dessa vez, o palco foi ocupado pela cantora Melina. E quem conta pra gente é a repórter Cristal. Hoje o céu está lindo, cai chuva. Hoje o céu está tão lindo, meu amor. A Assembleia Legislativa de Goiás promoveu mais uma edição do Almoço Cultural. O evento acontece toda quarta-feira na Praça de Alimentação da Aleco. Que eu fico super feliz, porque a gente vai aliar a cultura, a música, o bem-estar laboral dos funcionários, das pessoas que trabalham na Assembleia. Então a gente vai estar ligando a cultura à saúde mental e esse é o intuito do projeto Pela Vida. Um momento de alimentar o corpo e a alma também das pessoas que estão presentes. É um grande prazer estar aqui e trazendo a arte, a música, que é vida, né? Nada mais é do que vida, e trazer a vida para essas pessoas importantes que estão aqui deixa a gente muito feliz também. Gostou dessa iniciativa? Adorei e sempre que precisar estaremos aqui para somar com esse projeto e trazer essa vida para todo mundo. A Assessoria de Atividades Culturais, em parceria com o Instituto Olhos da Alma Sã, promovem o almoço cultural com o objetivo de divulgar a arte aliada ao bem-estar e à saúde mental. O projeto Almoço Cultural, em parceria com o Instituto Olhos da Alma Sã, tem esse objetivo, utilizar a arte, a cultura, como uma possibilidade de trazer bem-estar, né, de trazer autoestima, de trazer prazer, trazer alegria. Então, por isso, a gente sempre traz um artista que traz uma boa música para também trazer um pouco mais de leveza ao nosso ambiente de trabalho. A parceria tem sido bem aceita pelos servidores que, além de alimentarem o corpo, ainda podem alimentar a alma. A gente parte do pressuposto, né, de cuidar também de quem cuida. A Assembleia Legislativa tem uma missão muito importante, sendo um dos poderes constituídos do nosso Estado, de atuar nos 246 municípios. Então, essa Casa de Leis também se faz arte, também se faz cultura, também se faz saúde nesses projetos. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Bem, gente, hoje nós vamos falar da importância de um médico geriatra na sua vida. Você sabe qual é o momento exato que você deve procurar esse profissional? Pois é, nós estamos recebendo aqui o Dr. Lucas Mendonça, que é geriatra. Tá tudo bem, doutor? Bom dia, José Barrosa. Bom dia a todos os telespectadores. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar então com essa pergunta. Antes de a gente entrar aqui no estúdio, eu recebi o Dr. Lucas ali e falei assim, já está na hora de eu ir no geriatra, brincando com os meus amigos lá. Ele falou assim, é muito mais cedo que você pensa. Qual é a idade, doutor?
Então, Josefa, de maneira geral, as pessoas têm aquela sensação de que o geriatra é para aquelas doenças dos idosos frágeis, né? Do Alzheimer, daquele idoso que tem gastrostomia, que é aquela sonda de alimentação, aqueles idosos que são acamados. Mas a geriatria é uma especialidade médica muito nova. Ela vem numa ascensão nos últimos 20 anos, quando comparado com as outras especialidades, né? E é uma especialidade que bate muito no martelo da prevenção. Então, se nós formos pela classificação do paciente idoso, pela Organização Mundial da Saúde, os 60 anos é o marcador da transição da fase adulta para a fase idosa. Mas a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, que é a que rege a nossa especialidade, já tem recomendações de que comecemos o acompanhamento a partir dos 40 anos. No meu consultório, inclusive, temos muitos pacientes entre os 50 e 60 anos que já querem começar uma prevenção em saúde, manter os seus exames atualizados, aqueles exames de mamografia que, por exemplo, são recomendados a cada 1 ano para mulheres a partir dos 40 anos. Então, é muito mais cedo do que a gente imagina, né? Não é só aquele idoso de 80, 90 anos. Pois é, a partir dos 40, então, doutor, quais são os problemas normais, mais frequentes que a gente tem que olhar, né? Começar a, vamos dizer assim, fiscalizar essas situações? Então, a partir dos 40 anos, a gente entra num processo de deteriorização do nosso processo de envelhecimento, principalmente em relação à perda de massa muscular. A partir dos 40 anos é quando a gente começa a insistência da prevenção das doenças crônicas não degenerativas, então seria pressão alta, diabetes, prevenção das doenças neoplásicas, câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer de intestino, mas onde começamos também o tratamento de atividade física, suplementação calórico-proteico, uso de creatina, whey, tudo isso que está muito em voga, né? Então a gente tenta conciliar nesses pacientes mais jovens a prevenção das doenças crônicas e o envelhecimento bem-sucedido, com a manutenção da massa muscular, com a manutenção da funcionalidade, do raciocínio clínico, do raciocínio cognitivo, da memória. Então a gente tenta entrar na prevenção e na perpetuação da qualidade de vida. Porque muita gente acha que é tratar a doença, não é? É prevenir. Exatamente. Agora, doutor, nesse caso, se a pessoa às vezes não teve tempo, às vezes não imaginou que seria importante começar mais cedo, aí já está lá com 60, 65 anos. Qual que é a importância do geriatra numa população dessa idade? Porque às vezes ele tem muitos problemas, ele vai no cardiologista, ele vai no ortopedista, no urologista. Eu sempre brinco que o geriatra é o médico mais barato para o paciente. Por quê? Porque ele tem várias especialidades dentro de uma só, né? O geriatra ele costuma encaminhar somente aqueles pacientes muito refratários ao tratamento que o geriatra se especializou. Então, aquelas hipertensões muito refratárias, aquelas doenças do coração muito graves, são somente essas pontinhas do iceberg que nós costumamos encaminhar. De maneira geral, nós conduzimos todo esse arsenal no nosso próprio consultório, sem essa necessidade de ter vários médicos acompanhando. Claro que o trabalho em conjunto do cardiologista, do neurologista, do endócrino é fundamental se o paciente tiver condição para tal. Quando a gente fala de doenças em si, o grande rol da geriatria acaba sendo as doenças degenerativas neurológicas. Então, as demências é o que mais temos no nosso consultório. Mas lembrando que o geriatra também é um clínico, né? Então, nós fazemos todo o acompanhamento de pacientes com hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, obesidade. Então, tudo isso nós tratamos no nosso consultório. Alzheimer, eu até queria falar com o senhor sobre isso. Alzheimer é um tema que eu gosto muito, inclusive eu pretendo me subespecializar na área de demências. Quando a gente fala de demência por si só, todos pensamos, de maneira geral, no déficit de memória. Tenho certeza que é isso que o senhor imagina, que o telespectador imagina, mas nós temos vários domínios cognitivos. Nós temos a função executiva, que é a capacidade de fazer movimentos finos, de executar tarefas. Nós temos a memória de evocação, a memória imediata, o raciocínio rápido, atenção, cálculo. E o grande exemplificador, a memória, que é um dos pés do raciocínio cognitivo. Quando a gente fala de síndrome demencial, a gente precisa de uma alteração em um dos domínios cognitivos para que essa alteração leve a uma perda de função. Então é aquele idoso que, pelo déficit cognitivo, seja ele de linguagem, de memória, de raciocínio, de função executiva, está perdendo qualidade de vida, está perdendo sua independência. Então ele não consegue mais sair de casa, não consegue mais dirigir o carro, não consegue mais trabalhar da maneira como deveria. Então, isso é caracterizado a síndrome demencial. E o Alzheimer é apenas uma delas. Porém, ele é a mais prevalente. Se a gente chutar de olhos fechados, 75% das demências a gente vai acertar que é o Alzheimer, porque é a mais comum. Doutor, e é possível, por exemplo, perceber sintomas mais iniciais? Falar, olha, isso pode se transformar em Alzheimer, pode ser alguma coisa nesse sentido. É possível?
Temos. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma síndrome demencial caracterizada principalmente pelo déficit de memória. Temos outras variantes do Alzheimer. Temos o Alzheimer com variante comportamental, que é aquele idoso que começa a alterar comportamento antes de memória. Temos o Alzheimer com variante de linguagem, que começa a alterar a primeira fala. O comportamento que seria como essa mudança? Agora, a mudança do comportamento seria aquele idoso que começa a perambular mais, procurar fazer atividades que não fazia antes, aquele idoso que começa a cozinhar muito, coisa que ele nunca fez, sai da rotina completamente. E são alterações que vão se instalando de maneira subaguda. Não é aquela coisa do dia para a noite. Ele começa a praticar aquela atividade, ou ele começa a ter aquele comportamento, começa a ter algumas falas inapropriadas, algumas coisas. A família usa muita frase assim, doutor, ele nunca foi assim. Isso é o marcador da nossa E quando ele chega nesse estágio, aí eu pergunto, o estágio da doença está em que ponto? A gente tem classificações para síndromes demenciais. De maneira grosseira, classificamos como fase inicial, fase moderada e fase avançada. Nós temos os marcadores cognitivos para isso. Então, se o idoso já perdeu a capacidade de escolher a própria roupa, se ele já precisa de ajuda para poder ir ao toalete, se ele precisa de ajuda para tomar banho, se ele já está com incontinência urinária, se está precisando usar fralda. Então, esses são os marcadores da síndrome demencial. Sim. E não necessariamente o raciocínio cognitivo em si. Claro que esses marcadores são reflexos do cognitivo, mas não é aquilo que a gente está vendo. Nós temos marcadores mais finos para poder fazer essa classificação. E o tratamento vai de acordo com cada fase. E nessa fase que o senhor está dizendo aí, às vezes dificuldade de ir ao toalete, trocar de roupa, essas coisas todas, o que a medicina hoje traz, a ciência traz, para tentar amenizar essa situação? Quando a gente fala de síndrome demencial, nós estamos falando de uma das doenças mais difíceis de tratar, porque nós não temos nenhum tratamento ainda que consegue parar a evolução da doença. Nós temos o tratamento... ameniza? A gente consegue retardar a progressão. Então, se uma doença progrediria em 5 anos, a medicação pode fazer com que ela progrida em 6, 7 anos. Mas uma coisa que eu uso muito no meu consultório é a seguinte frase: se o meu paciente não tem dinheiro para arcar com o tratamento medicamentoso e com o tratamento multiprofissional, com fisioterapeuta, educador físico, com suplementação, é mais importante tratarmos com a equipe multiprofissional. Ela traz mais resultado do que o tratamento medicamentoso. Então, o que nós temos comprovadamente que previne a instalação de síndromes demenciais é o exercício físico resistido. Parece ser chato, parece que está todo mundo hoje falando de praticar atividade física, mas é o que nós temos como terapia e prevenção para a síndrome demencial. Nós temos pacientes que conseguem dar stops incríveis na progressão da doença, porque começaram a fazer musculação, começaram a fazer terapia ocupacional e fonoaudiologia. Muito mais do que qualquer remédio. As pessoas gostam muito de fazer caminhada. A caminhada por si só, ela é suficiente ou tem que ir para a academia? Nós temos muitos estudos que mostraram o benefício cardiovascular das atividades aeróbicas, mas o que traz benefício cognitivo é o exercício resistido. Nós precisamos de massa muscular. Isso, infelizmente, tem que ser praticado como academia, fisioterapia ou pilates. Certo. Doutor, e, por exemplo, a rede pública de saúde hoje, ela está preparada para desenvolver tudo isso que a gente está discutindo aqui ou não? Ela tem profissionais suficientes para isso? Essa pergunta é muito interessante. Em Goiânia ainda não temos uma consciência geriátrica. Por quê? Os hospitais ainda não instalaram redes de internação geriátrica nem ambulatórios de geriatria. Então, por exemplo, durante toda a minha formação de 10 anos de medicina, nós temos apenas um ambulatório geriátrico que fica ali na frente do Detran, chamado CRASP, que é o Centro de Referência em Atenção à Saúde do Paciente Idoso. Então, nós temos um único ambulatório para uma gama de pacientes que são individuais. Não é aquele paciente clínico como um todo, não é aquele paciente jovem, robusto. Então, faz-se necessário, mas principalmente não só os atendimentos ambulatoriais, precisa que o governo desenvolva a perspectiva de internação. A gente precisava de centros de internação especializados no paciente idoso. Porque eu pergunto isso, né, doutor? Porque graças a Deus, né, a cada dia que passa, a gente vive mais, né? A expectativa de vida cresce, né? Hoje as pessoas conseguem chegar a 80, 85 anos, né, razoavelmente bem, né? E a gente percebe que a coisa continua, né, a cada dia cresce mais, né? Torna-se mais necessário ainda, né? Mais necessário. E é muito interessante porque com a expectativa de vida aumentando, a gente tem dois extremos. Aquele idoso de 60 anos muito frágil,
no quais as comorbidades já deixaram muitas sequelas, e temos aqueles idosos de 80 anos muito robustos, que vão para o forró, que dançam, que fazem atividade, que dirigem, né? Hoje em dia, alguns andam até de jet ski, né? No consultório a gente vê essas peripécias, então é muito, muito interessante. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer muito a participação do senhor, nós fizemos uma consulta ao vivo aqui, e eu gosto muito disso, porque a gente leva a informação para quem está nos assistindo. Informação é tudo. Dr. Lucas Mendonça, médico geriatra, muito obrigado pela participação do senhor com a gente. Muito obrigado, Josevar. Obrigado, telespectador. Foi um prazer estar aqui com vocês. Volte mais vezes. Com certeza. Vamos conversar mais sobre esse assunto muito importante. A gente vai seguindo agora com o nosso programa Agora Goiás. Você vai ver que Goiás, com a sua grande incidência de sol, tem, por exemplo, chamado a atenção de empresas estrangeiras que querem, por exemplo, explorar a energia fotovoltaica em nosso estado. Uma proposta muito interessante, levando-se em conta que esse sistema não degrada o meio ambiente, e isso vale a pena a gente estudar e cada vez crescer mais. Ontem, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, recebeu uma comitiva chinesa interessada em fazer investimentos no setor energético aqui em Goiás. Os detalhes eu trago agora com a reportagem da Daniela Mello. Representantes da empresa chinesa Xinte Global estiveram na Assembleia Legislativa de Goiás, onde se reuniram com o presidente Bruno Peixoto. Em pauta, os possíveis investimentos no estado. A gerente-geral no Brasil explica por que Goiás chamou a atenção da gigante chinesa, uma das maiores empresas fornecedoras de energia limpa do país. Primeiro vai sair a geração fotovoltaica, porque agora no Goiás, a Goiânia aqui, o sol é muito bom. Acho que se nós não usarmos esse sol para gerar, acho que é uma pena. Então, o segundo vai ser a fotovoltaica mais agricultura, porque nós sabemos que Goiás é um estado de agricultura. E aqui a agricultura é muito importante, a econômica. Isso que nós queríamos criar alguns produtos, algumas soluções para a agricultura da Goiás. Além de Goiânia, os representantes chineses já visitaram Morrinhos e Rio Quente. O gerente-geral da Xinte Global diz que o objetivo é usar a tecnologia eficiente e verde e todos os outros produtos que eles fabricam na China para o desenvolvimento sustentável de Goiás. Porque a Xinte também tem nossos produtos, tem nossa tecnologia de fazer fabricação automática. Nós queríamos aumentar a eficiência de agricultura, produtos de agricultura aqui na Goiás. Tá certo, gente. Energia solar, o governo deveria incentivar cada vez mais a implantação dessas usinas. Afinal de contas, sol está aí de graça e olha, é uma energia renovável, não prejudica o meio ambiente e torna-se cada vez mais barata. É fundamental, não só as residências, mas que as empresas possam fazer isso. A Assembleia Legislativa, por exemplo, está instalando, sim, também uma usina de energia solar aqui, que vai ter uma economia substancial no final do mês e no final do ano. E você também pode fazer isso. Gente, os advogados previdenciaristas prestam um serviço essencial. Auxiliam homens, mulheres a alcançarem os seus direitos com uma tão sonhada aposentadoria. Por isso, a Assembleia Legislativa, em homenagem a esses profissionais, teve a iniciativa de fazer uma sessão solene aqui para fazer essa homenagem. Você vai ver agora que o deputado Bruno Peixoto organizou esse trabalho e a repórter Patrícia Lee vai mostrar para a gente o resultado. Ele representa uma das principais ferramentas de garantia dos cidadãos brasileiros quanto à assistência e à previdência social. A advogada doutora Adriana Siqueira se encontrou literalmente nessa área jurídica, a do direito previdenciário. A decisão dela partiu de um caso, de um cliente, que mudou a sua rota profissional. Me procurou um senhor idoso, um senhor já de idade, querendo se aposentar. E ali, com uma análise simples ali do caso dele, eu vi que eu podia ajudá-lo, ajudei. Fiz o requerimento da aposentadoria dele e saiu essa aposentadoria em pouco tempo. E ele ficou muito feliz, era uma pessoa humilde que precisava. Então eu entendi que não era, eu ia expandir minha advocacia, mas onde precisava de mim.
Há 21 anos, o advogado doutor Alan Rocha se dedica a essa área. Ex-presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, ele se recorda com orgulho de conquistas alcançadas ao longo de seu trabalho. Os grandes debates, os grandes congressos, eles estavam todos no eixo ali, sul e sudoeste do país. Com o Instituto Goiano de Direito Previdenciário, que foi fundado, e eu fui o seu primeiro presidente, nós trouxemos esse debate aqui para o estado de Goiás. E a partir daí foi toda essa evolução que foi surgindo, até nós chegarmos hoje, nesse dia que é um dia que deve ser celebrado, que é do Dia do Advogado Previdenciário. Com a principal proposta de homenagear homens e mulheres que atuam na advocacia previdenciária, a Assembleia Legislativa promoveu sessão solene com a entrega do certificado de mérito legislativo a cerca de 150 profissionais. Diversas autoridades participaram da solenidade, entre elas o presidente da OAB Goiás, Dr. Rafael Lara. A propositura da sessão partiu do presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. O advogado previdenciário, ele atua de maneiras que muitas vezes podem ter uma interpretação equivocada da sua ação. Mas se ele não o fizesse, muitos cidadãos e cidadãs sequer teriam conhecimento do direito. Muito gratificante, né? A gente está aqui com muita honra em poder receber esse certificado em razão do nosso trabalho, né? Nessa área que a gente faz com tanto amor. Eu sinto honrado, sinto inclusive que todo aquele esforço do passado, todas aquelas ações que foram praticadas, não somente por mim, mas por todos os advogados que fizeram parte disso, nós podemos celebrar hoje esse dia com muita intensidade e com muita alegria também. Tá certo, parabéns a todos esses advogados previdenciaristas que fazem um trabalho muito importante. E a gente continua aqui. A Comissão de Educação fez uma reunião para dar andamento a vários projetos. Um deles vai contribuir para a preservação do cerrado, o bioma bastante ameaçado pela degradação. O repórter Tom Barbosa entrevistou o presidente do colegiado, que é a Bia de Lima, que falou também sobre o novo ensino médio. Acompanhe. Na pauta da Comissão de Educação, presidida pela deputada Bia de Lima, constavam 3 matérias para serem distribuídas e apenas uma para ser apreciada e votada. O processo que dispõe da inclusão da Semana do Cerrado no calendário escolar de ensino de Goiás recebeu parecer favorável. Entendemos ser importante, principalmente em tempos atuais, com esse problema tão sério do aquecimento global, nada mais importante em tempos agora do que discutir a preservação do cerrado, que é o bioma, um dos mais importantes no contexto, e a gente fica muitas vezes falando da floresta amazônica e esquece do cerrado. Para nós aqui, a defesa do cerrado é crucial. Em entrevista, a deputada Bia de Lima ainda falou sobre a pauta do novo ensino médio que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Nós fizemos questão de trazer a informação de todos os deputados e deputadas que acompanham a Comissão de Educação, a nossa audiência pública que nós realizamos em nome da Comissão de Educação nesta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa, discutindo as mudanças do novo ensino médio, o que nós de Goiás esperamos. Recebemos instituições diversas, o Conselho Estadual, a própria Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, os estudantes, professores, diretores, enfim, a ideia aqui foi da gente ouvir o clamor de todos esses segmentos e construirmos um documento único a ser encaminhado para a Câmara dos Deputados e levar nosso olhar, nossa posição a contribuir para essa matéria que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Gente, nós vamos começar o nosso esporte hoje aqui de forma diferente. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, já. Vai estar tudo. Nossa Lucas Nogueira, Senhora, que honra, tá fazendo gente. parte dessa mesa aqui. Tem jeito de mostrar o pessoal aqui do lado? Tem. Esse pessoal aqui nós vamos deixar eles um pouquinho de lado, porque nós estamos aqui porque você acertou. Em partes, né? Não, mas acertou. Então, assim, tem privilégio quem teve um acerto de quase 99%. Porque muita gente falou, quem vence Vila Nova e Goiás, o Lucas Nogueira falou assim, ó,
Como é que foi? 2-0? Vila Nova 2-0. Gol de quem? Alisson e Fernandão. O Fernandão, na verdade, não quis fazer o gol para atrapalhar, porque, na verdade, você acertou 1-0. Parabéns para você. Nossa, podemos continuar o programa? Pela primeira vez. Podemos continuar o programa? Porque os dois fizeram empate ali. Mas era tudo para isso acontecer. Eles não estavam errados. O errado foi eu de colocar a vitória do Vila. Você está salvando a pele deles. Salvar os companheiros. Não. Brincadeira, gente. Álvaro, está tudo bem com você? Bom dia, Jodemar. Bom dia, Luca. Bom dia, Hugão. E bom dia a todos os telespectadores. Você falou que o Fernandão não quis fazer o gol. O Fernandão está querendo fazer gol tem muito tempo, Jodemar. Não foi ontem, não. Tem muito tempo. Hugo, tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem para a torcida do Vila. O Fernandão deu passo para o gol, para o cruzamento aí do João Vitor. O Vila venceu por 1-0. O Fernandão que deu passe? Foi. Parabéns. Meio gol do Fernandão. Meio gol. Tá resolvido. Tá resolvido. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ver o gol? Bota aí, Kennedy. Vamos ver esse gol que deu a vitória para o Vila Nova na Copa Verde, em cima do Goiás, lá no Oba. Coloca aí. Atenção, nós estamos preparando para... Isso. Fernandão, João Vitor. Olha lá. Eu estava até conversando com o Hugo Jordevar. Olha a falha de marcação do Goiás. Quem estava marcando o João Vitor no cruzamento não era o Sander, lateral esquerdo. Não. Era o atacante Paulo Baia. Que volta para marcar, não tem essa característica de marcação. O Sander indo para o meio da área, marcando ninguém. E o Alisson aparecendo sozinho. 4 jogadores do Goiás marcando o sinal de Wi-Fi. E o Alisson lá sozinho, colocando a bola no fundo da rede. Tá certo. O Alisson. Mas, Álvaro, o que você achou do jogo? Eu vi o jogo, assisti o jogo também. Estava assistindo na TV Tigrão lá. Rapaz, muita gente acompanhando lá. Tinha muita gente. Mais de 60 mil. Achei super interessante mesmo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também foi o clima entre os jogadores. Pesado, hein? Você achou que vai ganhar de Vila, Jorlevar? Não tem jogo tranquilo nem fácil. Eu sempre falo isso. Parece que estava mais... Não existe. Ontem, acho que pela situação dos dois, né? A situação estava mais aflorada, né? A situação dos dois, qualquer empurrãozinho, estava saindo faísca, né? Como teve uma confusão, que teve que os treinadores intervirem ali na beira do campo, né? Uma confusão do Igor Bolt ali, no colateral Everton, os dois foram expulsos do jogo, teve expulsão, os dois foram expulsos. O Hugo, ele sempre fala o seguinte, que o Vila é um Kinder Ovo. Ontem, como é que foi esse Kinder Ovo, hein, Hugo? E tem que abrir para saber o que tem dentro. Eu falei para você que era empate. Sim. Foi. O Kinder Ovo foi lá e venceu. Quando você acha que ele vai, ele não vai. Quando você acha que não vai, ele vai. Agora, tem a volta, tem o jogo na Serrinha. Só que o time do Goiás, olha, ontem ele não foi lá jogar contra o Vila, não. O time do Goiás, estou preocupado com esse time. Não é no jogo contra o Vila, é para o Campeonato Brasileiro da Série B. Esse time aí vai lutar... Não jogou nada, não? Não tirando o mérito do Vila, mas o Goiás não... O Tadeu, no segundo tempo, ele foi um mero espectador, não trabalhou, não fez nada. O time do Goiás, eu não vi hora nenhuma o Goiás trazendo perigo ao gol do Vila. E o Vila Nova venceu por 1-0. Quero dizer o que com isso? O Goiás horroroso e o Vila meia boca. Não está tão bom também, não. Tecnicamente, gente, observando isso, Jordevar, amigos, é que o time do Goiás e o time do... Falei pro Hugo, foi o pior clássico que eu acompanhei nos últimos anos entre Vila e Goiás. Tecnicamente, são duas equipes abaixo do que a gente está acostumado a ver. Foi um jogo mais de força, de garra, de raça, do que propriamente de técnica. Teve mais confusão, mais briga. O Goiás ele teve mais posse de bola, mas não teve efetividade, não deu um chute a gol com perigo. O Denis também, ele realizou defesas, teoricamente, tranquilas, tudo em cima dele. Não tem aquele milagre, não teve uma defesa extraordinária. Então, para mim, foi um jogo em que o empate era o resultado mais justo, pelo que as duas equipes apresentaram. Eu não gostei, Jordevar, do jogo também não. Enquanto você vai comer, o Kennedy, coloca aquelas fotos, umas fotos que foram muito bem tiradas no registro do Léo Irã, que é um mago das imagens, né? Manda para você, manda para mim. Só que ele manda 50 fotos, não manda 10, 13, ele não manda não, ele manda 50. 50, mas uma qualidade, aí a gente vai vendo essas imagens, pode encher a tela que eu quero comentar aqui, que ele pegou momentos diferentes, momentos tensos também, a discussão de jogador, juiz, olha aí, esse que é interessante. Agora vamos fazer o seguinte, na Serrinha, Hugo Duarte, como é que você imagina que vai ser o clima? Se já foi pesado nesse primeiro jogo, lá que é decisivo, e aí?
Olha, eu não concordo, igual o Álvaro disse aqui, é clássico. Não, esses jogadores não têm história no futebol goiano, eles estão de passagem. A história do Vila e do Goiás, tudo bem, da torcida, sem violência, mas nós sabemos que é um clássico, um jogo de tradição. Eu sou contra isso aí dentro do campo, eu acho que não é por aí que os jogadores têm que mostrar o seu amor ou o seu profissionalismo para o clube fazendo isso. Tem que jogar bola, coisa que as duas equipes há muito tempo não estão fazendo. Você tem medo, Lucas, lá de a coisa pegar fogo? Nada. Não? Tudo aí é amigo, Jordevar. Torcedor tem que parar com isso. Acaba o jogo, vai jantar, Acaba o jogo, né? Vai tudo pro mesmo pagode. Vai. Ih, que conversa. Senta na mesma mesa de boteca e toma cerveja. Toma geladinha junto. Vai rir, Isso eu ouvi. Tem que ser. Mas é assim, tem que ser. Eu ouvi isso, foi do Edilson, após aquela confusão do Corinthians e Palmeiras da embaixadinha. O Denilson, o Júnior, o ex-lateral esquerdo, estavam todo mundo juntos. Paulo Nunes, após aquela confusão. Então faz parte do futebol. E eu acredito que vai ser um jogo disputado, brigado dentro de campo. Vai ter confusão, faz parte. Mas no final do jogo, vai todo mundo para o mesmo lugar falar da partida, beber cerveja e ouvir pagode. Vamos fazer o seguinte, vamos de novo. Olha, eu sempre gosto da opinião de vocês sobre... você já acertou o primeiro? E agora? Não, agora eu vou ficar fora, né? Não pode ficar em cima. Eu vou deixar você pensar um pouquinho. Vou começar com os meninos aqui. O Hugo tá lá pensativo, né? Não, tô pensando não. Já tá decidido, né, Hugo? Tá decidido. Tá decidido? Tá decidido. O Hugo é brincadeira. Você fala pra ele, ele tá com o negócio na ponta da língua. Você tá falando a volta? É. Goiás vence por 1-0 e vai pro pênalti. Aí, meu querido, é competência. Pênalti não tem sorte, é competência e não tem favorito na penalidade. Para mim, essas duas equipes, o Vila fez o papel em casa batendo por 1-0. O Goiás, com a bola que tá jogando, tem time meia boca para bater o Vila de 1-0 e decidir nos pênaltis. Porque para reverter 2-0 no Vila e o Vila ganhar lá também, não vejo. Eu vejo o jogo para o Goiás vencer de 1-0 e decisão nos pênaltis. Então você está dizendo que o Vila está fora do Goianão e também da Copa Verde. Contra o Goiás, contra a Aparecidense, eu acredito no que o Vila possa... Você acredita que o Vila... Que o Vila ganhe de diferença de 2 gols, vá por pênalti ou até 3 na Aparecidense. Você matou o torcedor do Vila do coração. Eu estou falando um clássico, né? Contra o Goiás. Mesmo o time mal... É um clássico, e todo clássico é difícil. Você concorda, Alva? Ô Jordevar, mesmo jogando, os dois times jogando mal, igual jogaram, igual o Hugo comentou, o Lucas comentou aqui também, se o Goiás conseguir transformar esse domínio de bola que ele teve ontem, mesmo jogando mal, não jogou bem não, mas teve o domínio do jogo, ele teve o domínio do jogo, transformar em efetividade, conseguir chegar a transformar gol, o Goiás ganha o jogo lá e classifica sem ir para pênalti. Porque no segundo tempo o Goiás ficou mais próximo da área do Vila. Mas é o que eu tô falando, sem efetividade. Bola pra lá, vira pra cá, vira pra lá, lateral, cruza na área. É o que ele falou. Eles consagraram o tempo inteiro ontem. Não, ontem, tem um repórter do Rio de Janeiro, lá, o Apolinho, falava, se podia tirar os dois, o Denis e o Tadeu, tirar o uniforme, guardar e levar pra primeira comunhão, que não tinha problema, tava limpinho os dois. Limpinho, porque a defesa que não fez nada. O Dani fez nada. O Tadeu, no segundo tempo, ficou lá olhando o jogo, assistindo o jogo. Então, quer dizer, a preocupação eu tenho certeza que a preocupação do torcedor do Goiás e do Vila, quando assiste um jogo igual aquele que eu concordo com o Lucas, que foi um dos piores clássicos que eu vi, é com a Série B. E os dois ficam assim. Quem estava lá no estádio ontem ficou de cabelo em pé. O Vila ganhou, comemorou, satisfeito, vamos para o segundo jogo, mas ficou com o cabelo em pé e falou, gente, esses dois times na Série B, o que tem que fazer para a Série B? Tem que melhorar muito. É rapidinho, 11 jogadores, um técnico, 11 jogadores, um técnico. É fácil de resolver a parada. Para os dois, simples. Para os dois. Para os dois. Para os dois. Pensando em Série B, a situação está muito complicada para os dois. Hugo, e aí, hein? A gente costuma cobrar muito dos clubes aqui da capital, só que lembrando, lá tem outras equipes na Série B que são piores que Vila e Goiás, do jeito que estão aqui. Claro que se melhorar, mas para mim o Vila Nova precisa, não vou dizer 11, mas pelo menos uma van, uns 32 aí, e o Goiás também, porque esses dois times aí, se juntar tudo que tem lá, não tá dando. Eu pensei que o Lucas tá pedindo muito, o Hugo tá pedindo 32, pediu o elenco, aquelas van que tem truque, cabe 32 passageiros.
Aliás, 32 sentados. Se brincar, vai mais uns 10. Vai mais ali. É porque hoje vai em pé. Eu lembro uma vez que o Vila fez mais de 30 contratações. Foi. Já fez, é normal. Você contratar 30, 40. Então, para contratar um ônibus não tá difícil não, Na né, época Lucas? do Jair Rabelo, né? Na época do Jair Rabelo era 30, 35 jogadores por temporada. Mas os dois me provocaram. Para mim, o Vila Nova, ele classifica e nem vai para pênalti. Não é porque o Vila tem um timaço, não, gente. Não é isso. O ataque do Goiás é inoperante. Não funciona. O Goiás, ele depende de um jogador apenas, o Paulo Baia, mais nada. E ontem ele foi bem marcado pelo sistema defensivo. E saiu ainda, né? E saiu. Então, olha, pensando, o Vila Nova, ele garantiu a sua classificação ontem, vencendo por 1-0. Porque não acredito no ataque do Goiás. Para mim, o ataque do Goiás não consegue marcar um gol no Vila Nova no jogo da volta. Não consegue, Não mesmo consegue. jogando em casa. Mesmo jogando em casa. Rapaz, então tem que ser um ônibus mesmo. Tem conversa não, viu? Ô, você tá ficando famoso por essas tiradas. Micro-ônibus. Quer dizer, então, que não vai ter taca, então, nesse jogo. Nossa senhora, nem ali vai ser uma chinela havaiana e olha lá. De leve. De levezinho. Aquela que a mãe gosta muito do filho. Aquela que taca, você arreda, ela bate na porta e não pega. De leve. Devagarinho. Mas vamos fazer o seguinte. Bom, aqui nós já tiramos as opiniões aqui. Você viu a riqueza do futebol, né? Coisa linda. O Lucas tem uma opinião, os nossos meninos aqui têm outra opinião. E eu acho que o Goiás passa. Só que tem um detalhe. Só um detalhe. O Lucas é um baita de um profissional, mas se você está do lado dele, para lançar, cai um tigre do bolso dele aí e sai correndo aqui dentro do estúdio. Não, tem esse detalhe também. Engraçado. E você também torcendo pro Goiânia contra o Tigrão toda hora, né? Eu sou Galo só, eu não sou Goiás e Vila. Quando mas eu analiso, contra o Tigrão é todas, eu analiso a coisa como deve ser. Eu não vou pro lado do então coração. o ataque do Goiás é maravilhoso, né? Cardíaco, mas pode ser recuperado. Pode. Contratando outros. Verdade. Gente, o jogo é domingo, né? Domingo, 4 horas 4 da horas. tarde. Serrinha. Famosa 16 horas. 16 horas, para dizer famosa 16 horas. 16 horas. E ali é o seguinte, quem ganhar segue, quem perder volta para casa. Tchau. Lembrando ontem que o Cuiabá, né, o 4-1. Bateu, já praticamente classificado Cuiabá, né? Depois Goiás e Vila, tem também o Paysandu que joga hoje. E o Remo, parece que, se não me engano... Para mim, o grande aniversário do Goiás, quem passar, é o Cuiabá. É o Cuiabá. É o Cuiabá. Possivelmente Série A. Cuiabá, Paysandu e qual outra? O Remo, talvez. Remo. Os três mais o Goiás são o Amazonas, pelo investimento na temporada, é um time que contratou bons jogadores, é um time que vai dar trabalho nessa Série B. Joga com o Remo, né? Mas o Cuiabá, para mim, é o grande adversário a ser batido aí nessa Copa. Porque fez uma Série A muito boa e tá com o time estruturadinho. Tá certo, então. Tá aí a opinião, gente. Então, domingo. Agora, eu queria a opinião de vocês, porque é claro que a gente não pode deixar de falar das semifinais, porque agora é decisivo, né? Vão ficar 2, né? Sim. E que dia que é? Segunda-feira, então? Atlético e Goiânia, né? Atlético e Goiânia, Antônio Ascioli. Às 19h30. Às 19h30, as famosas 7h30 Isso. da noite. Muito bem. E aí, o que acontece? Vitória do Atlético no primeiro jogo, Goiânia tem que vencer por 2 gols de diferença. Ou um gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis. Exatamente. Contra o Goiás se deu bem. Mas contra o Atlético vai ser difícil, né? O Atlético joga por empate. O Atlético... O Goiânia perdeu a classificação quando ele fez o 2-0, quando ele cutucou o Dragão com vara curta. Podia ter ficado ali um 0-0, mas foi cutucado, tomou a virada. Então é difícil para o Goiânia, na segunda-feira, não... Como se diz, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas eu já vi, já caiu já. Morrinhos já caiu no mesmo lugar, matou um monte de vaca. Para mim, o Goiânia tem chance, mas eu acredito na classificação do Atlético. Não, mas se o raio caiu foi no Estádio Olímpico, agora pode cair no Antônio Ascioli. Não é no mesmo lugar. Não, no Olímpico caiu o raio. No Olímpico não caiu o raio, o Atlético venceu, né? Normal, era o resultado esperado. A novidade foi o Goiânia, não, marcar 2 Goiás. gols. Do Goiás. Tô lembrando. Tem um torcedor do Goiás. Atlético, Jardevar, que falou para mim assim, rapaz, mas esse Galo deu um susto na gente, nós atleticanos. Eu falei assim, deu um susto até de nós que somos torcedor do Galo. No início, não foi? Quer dizer, o que o falou, tivesse fechado lá, tivesse tentado segurar, como segurou o primeiro tempo, o segundo tempo, não colocado o ônibus dentro do gol. O ônibus dentro do gol,
Estaria uma maravilha jogo para do esse Goiânia segundo contra jogo. o Atlético, assim, você foi lá na geladeira, a hora que você chegou estava 2-0. E por incrível que foi mesmo, eu liguei a televisão atrasada, Desse 2-0. jeito, sacado. Eu tirei o óculos, passei um pano para ver se era mesmo 2-0. Eu falei, não acredito. 2-0, 7 minutos, ninguém acreditava. E você, o que você acha? Não tem conversa não, vitória do Atlético. Vitória do Atlético? Vitória do Atlético. Gente, não tem como, o Atlético será o campeão goiano 2024. É desproporcional, assim, a qualidade técnica em relação aos demais. É um time, já que tem peça de reposição. Você pega o Atlético hoje, você tira, vamos colocar aí, o Zuleta, você tira qualquer jogador do meio campo, quem entra? Wagner Love. Tá. É simplesmente isso, não dá. Agora tem Vila e Aparecidense. Vamos lá. Hugão, Kinder Ovo. Não, pois é, o Vila é aquilo. Agora, como ele está precisando reverter a situação, quando todo mundo acha que ele não vai dar conta, eu vou apostar no Vila. Para mim, o Vila classifica. 3 gols? Que seja tem 2 que e vai 3. para os pênaltis. Ele tem time para fazer 2 gols na Aparecidense. Tá então, bom. o Vila, para mim, classifica. Álvaro? Vai ser muito difícil essa classificação do Vila. Se vier, vai ser muito suado, porque a Aparecidense vai vender muito caro esse jogo lá no Oba, pode ter certeza disso. Vai botar tenho um minhas ônibus dúvidas. na porta do gol? Eu tenho medo, vai botar um ônibus na porta do gol. O Flávio vai preparar bem essa equipe para esse jogo. Eu vejo muita dificuldade do Vila de reverter esse resultado. E você? A Aparecidense deixou passar o cavalo arriado. Por quê? Teve chance de fazer 3-4 e garantir a classificação. O Vila Nova, eliminando o Goiás, ele vem muito forte para garantir a vaga na final do Campeonato Goiano. Eliminando o Goiás na Serrinha, na Copa Verde, o Vila vem muito forte para eliminar a Aparecidense. E se a Aparecidense jogar demais recuado, pode até levar uma própria goleada. Aí. Gente, eu queria agradecer muito a participação aqui, ó, dividindo a bancada comigo hoje. Nós fizemos o seguinte, vamos trazer muitos comentaristas, porque os assuntos merecem. Obrigado. Valeu, parabéns. Jorge, eu que agradeço. Tá certo? Tamo junto. Álvaro da Universo, famoso Álvaro Alexandre. É o contrário, né? Até amanhã, Jodemar. Porque esse nome se confunde, né? Você tem que incluir na sua assinatura lá. Tem que fazer, né? Isso, né? Porque tem muita gente que faz. Ninguém né? fala, tem gente que confunde no ar, em qualquer lugar. Troca os nomes. Hugo Duarte, grande Hugo, um abraço para você. Famoso Hugo de Morrinhos. Um abraço e até amanhã. Mas você sabe que ontem eu fiquei muito feliz, viu? Até de dividir com você essa alegria. Eu estava olhando, falei assim, Hugo, me mostra que ele me mostrou uma imagem dele jogando na seleção brasileira no gol, sendo campeão do mundo, com as feras que todo mundo conhece, Bebeto e companhia. Quem mais estava lá? Dunga, Jorginho, Mauricinho, Paulinho, gente. Giovanni, Aloysio. A seleção foi a primeira seleção a conquistar o título para o Brasil. O primeiro título mundial de sub-20, né, de juniores na época, foi no México em 83. Acho que foi a melhor seleção, não foi não? Tem lá na CBF, se você eu acho que foi a melhor seleção visitar a CBF, tem o nosso quadro com a melhor seleção de sub-20 todos os tempos. Eu também acho. Giovanni é aquele do Santos? Do Vasco. O Príncipe. O velho Príncipe. Giovanni, Gilmar e Dunga. Mauricinho, Bebeto, Paulinho. Hugo, Heitor, Aloysio, Boni e... Boni jogou no Goiás. E Jorginho na lateral esquerda. Jorginho na esquerda. Porque o Heitor era o titular absoluto. Eu gosto sempre de falar isso, porque nós temos um campeão do mundo aqui com a gente. Olha que privilégio, né? De Morrinhos, da mesma cidade. Não, e mais importante, é de Morrinhos. Não é? Lá só tem artista. Só. Diz que lá, se for fazer filme... de cowboy... Não presta. Não presta. Só tem artista. Não arruma um bandido lá. Então, não tem jeito de fazer filme Morrinhos de cowboy. O Spielberg teve lá... Preste atenção nisso aí. Como é que é? O Spielberg... aquele diretor, ele teve lá. Cineasta, foi em Morrinhos, queria fazer um filme de cowboy. Chamou o prefeito. Ele olhou, todo mundo esperando, né? Morrinhos vai ficar famosa em Hollywood, no mundo todo. Ele falou, não dá. Filme de cowboy em Morrinhos não tem como. Mas como não tem como? Só tem artista em Morrinhos. Não tem bandido. Como é que faz filme de cowboy? Gente, depois dessa a gente encerra o programa, tá certo? Com alegria imensa, dizendo para você o seguinte, amanhã tem mais, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até lá.